Bom dia pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga e vim dar continuidade aqui aos vídeos sobre relacionamentos. Se vocês olharem aí pelas minhas redes sociais, nós temos vários vídeos falando sobre relacionamentos de diversas maneiras, né? A questão da inteligência emocional, a nossa capacidade de lidar com sentimentos e emoções. No nosso último vídeo, nós falamos sobre relacionamentos abusivos. De uma maneira bem simplificada, o relacionamento abusivo se estabelece toda vez que os limites da individualidade não são respeitados, tá? Nós podemos ter um olhar psicossocial sobre isso, mas uma das coisas que mais eu percebo, que me chega em consultório, é que as pessoas têm a dificuldade de perceber quais são os seus próprios limites. E como eu não me empodero, ou seja, não me aproprio, não tomo o poder de autoconhecimento para estabelecer os limites até onde o outro pode ou não permanecer, onde ele pode ou não, até onde ele pode ir, como eu me perco dentro das minhas próprias limitações e do próprio autoconhecimento, eu não aprendo a me defender. Então, o relacionamento abusivo, ele sempre vai ser exercido por duas características que nós falamos. A questão que sempre vai partir de alguém que tem algum tipo de poder, seja financeiro, seja emocional, seja através de hierarquias. Então, essas pessoas estabelecem, né, o abuso, porque de alguma maneira ela está numa posição onde ela obtém o poder de alguma maneira. Mas a questão, falando assim, olhando para a nossa responsabilidade de autoconhecimento onde é que eu vou estabelecer limites para que eu não me submeta a essas relações abusivas? Através do autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu conheço os meus limites, o que eu vou fazer? Eu vou permitir que o outro ultrapasse esses limites? Não. Então, para a gente refletir sobre a questão das nossas limitações e saber estabelecer limites em todas as relações, eu posso, né, fazer alguns questionamentos. E isso é algo que eu vejo diariamente, essa dificuldade das pessoas perceberem, porque elas estão tão acostumadas a abraçar tudo, a corresponder às expectativas do outro, né? Tem várias coisas, ciclos emocionais que inclusive as referências dos relacionamentos anteriores, que as pessoas percebem depois de um tempo de terapia, de que elas permitiam, porque elas tiveram este modelo de pequena de aceitar certos abusos. E aí ela começou a olhar para o lado e perceber que ela poderia aprender a não aceitar mais. O primeiro passo é nessa autodescoberta sobre quais são os seus limites. Algumas perguntas que, se você conseguir sentar e responder, você está no primeiro passo da percepção e autopercepção de que, olha só, como é que eu estou nessas relações que estão ao meu redor? Onde há dependência nas suas relações? Afetividade, vínculos, construção de relacionamentos. Lembra que a gente falou que relacionamento é construir uma ligação, um vínculo com as pessoas. Esse vínculo pode ser mais profundo ou vínculo de trabalho, vínculos superficiais, não é? Então, olha só, me vincular é muito diferente de eu estabelecer uma relação de dependência. Porque toda vez que eu estabeleço uma relação de dependência, lembra, as crianças pequenas, até ela se desenvolver a maioridade, ela tem essa necessidade de estabelecer uma certa dependência. Porque realmente existe dentro do desenvolvimento humano esta necessidade. A partir do momento que o jovem consegue trabalhar e estudar, o saudável é que ele pratique a sua independência. Só que muitas pessoas saíram pela vida praticando a sua independência financeira, morando sozinho, mas não aprenderam a praticar a sua independência emocional. O que significa isso? É quando o meu valor, dentro do meu autoconhecimento, da minha autoaceitação, da minha autoestima, está reconhecido por mim, em que eu não preciso que este valor seja reconhecido pelas outras pessoas, independente do nível de profundidade que tem essa relação, não é? Eu não fico mais com o meu valor dependente da aprovação ou reprovação do externo. Então, onde há dependência nas suas relações? Qual o espaço que você permite que o outro ocupe em sua vida?
Eu sempre costumo dizer que um edifício, ele precisa de pilares. E os pilares da vida não é só, por exemplo, o pilar do relacionamento amoroso. Quais os pilares da sua vida que você tem cuidado? Existe o da individualidade. O pilar espiritual, o pilar afetivo, o pilar familiar, o pilar do autocuidado, eu comigo mesma, não é? O pilar da autorrealização, dos sonhos, o pilar da minha necessidade financeira, em que eu vou buscar essa minha independência financeira. Então, todos esses pilares, hora e outra, precisam estar em equilíbrio neste cuidado. Porque quando eu estabeleço uma relação de dependência, é como se a minha vida girasse única e exclusivamente em cima de um pilar. E um pilar é capaz de sustentar um edifício? Não. Outra pergunta: como você aceita ser tratado? Nesta pergunta você sabe se defender? Você sabe colocar limites, dizer como você se sente e dizer que você não aceita ser tratado desta maneira ou daquela maneira, ou que te falem de certa maneira? Você sabe expressar isto sem brigar, sem agredir, de uma maneira tranquila? Por que tranquila, Gisele? Porque o outro não vai ultrapassar, eu não vou permitir. Então essa relação, ela só vai permanecer se dentro dessa relação, por exemplo, se eu decido que eu quero uma relação onde há respeito, se há desrespeito, eu vou permanecer nessa relação? Então eu posso dar oportunidades me expressando e falando, colocando limite. E aí eu vou avaliar se essa relação ela é saudável e satisfatória para mim ou não. Se o outro está fazendo sem perceber, pode ser que ele se ajuste e aprenda também a se relacionar de uma maneira saudável. Mas a gente nunca pode ficar esperando e criando expectativas de mudanças do outro. A mudança sempre parte a partir da maneira como eu aceito ser tratado ou não. Qual o seu modelo de respeito e individualidade dentro das suas relações? O que você vem repetindo que você não percebe? Que aí você percebe que na sua família, por exemplo, é muito natural as pessoas xingarem, as pessoas se desrespeitarem. E quando você se torna adulto, você passa a ter outras referências, não é? E aí de repente você diz, eu não aceito. Eu experimentei uma referência saudável e eu não quero mais este modelo. Então, quais os modelos que estão se repetindo nas tuas relações? Outra coisa para a gente pensar. E qual o poder que você dá ao outro na condução da sua vida? Se nós somos condutores, é importante que a gente aprenda a conhecer esse condutor, que tem esse autoconhecimento das capacidades, potencialidades, emoções e sentimentos que constroem essa individualidade, esse condutor. Quando eu passo a condução para terceiros, eu fico como passageiro e permito que os terceiros me levem para onde eles desejarem. Então, quanto você conduz a sua vida nas suas escolhas? Isso não quer dizer, pessoal, que às vezes a gente não vai precisar se submeter a coisas que nos desagradam, não no sentido de desrespeito. Por exemplo, eu quero ter satisfação no trabalho, mas eu ainda não alcancei aquilo, porque eu tenho que me especializar, me formar, né, fazer mais, ampliar o meu currículo. Então hoje pode ser que eu me submeta a um trabalho na qual eu acho que não corresponde àquilo que eu desejo. Mas aí é uma escolha de ponte para chegar aonde eu desejo. Então eu me submeto porque eu estou trilhando um caminho como ponte. Mas daí, dentro do meu trabalho, eu aceitar acoso, né, que aqui fala abusos de relacionamentos de chefe, abusos de relacionamento de gerente, abuso de relacionamento de parceiros de trabalho, é uma coisa que eu estabeleço que em nenhum trabalho eu vou aceitar. Então eu me submeto a algumas coisas na vida pela própria necessidade social. Mas a gente se submeter a pontes não significa que a gente tenha que se submeter a todas as condições e temporais que estão essas pontes. Se eu estou neste meio, neste temporal, é porque de alguma maneira eu aprendi a submissão de uma forma não saudável. Como a gente faz para sair disso? Responda primeiro todas as perguntas que eu te fiz. E aí, dentro dessa autopercepção, você já tem um caminho para perceber qual e construir um modelo de relacionamento saudável que você deseja. Porque aí eu conduzo e o poder volta para as minhas mãos. Eu não aceito menos daquilo que eu acho
que eu mereço. Um grande beijo.